As leituras deste domingo são particularmente ricas, profundas. O conteúdo é muito extenso, mas um conteúdo que no final se resume num desafio. Ter medo da morte, do fim de todas as coisas, ou descobrir na morte e no fim de todas as coisas a finalidade da nossa vida. Viver a vida e viver a morte como uma postura de desafio perante o medo das coisas que terminam, ou como um namoro daquele que, apaixonado pelo esposo, espera a sua volta. E, de fato, no Evangelho desse domingo de Lucas, do versículo 32 a 48, Jesus nos fala da morte como um encontro com o esposo ou um encontro com um ladrão que vem para nos roubar a vida. Aquela vida, aqueles bens que com tanta ganância, com tanta preocupação, teremos acumulado. É claro, para aquele que se considera administrador da vida, para aquele que se considera discípulo em busca do encontro definitivo com o seu Senhor, para aquele que entende que estamos em caminho rumo a uma pátria definitiva, a morte e o fim de todas as coisas nos ajuda a olhar para a finalidade da nossa vida e viver a vida como uma aventura maravilhosa, uma aventura que nos leva a encontrar cada vez mais intimamente, mais profundamente, aquele que é o Senhor da nossa vida, aquele que é o amor da nossa vida, aquele que nos ama de uma forma extraordinária, sem medir o preço do seu amor, na sua entrega de cruz, no sangue derramado por nós. E por isso a segunda leitura dos Hebreus nos ajuda a entender que pela fé nós podemos entender claramente que a nossa vida é um caminho. Lemos no versículo 13, a propósito de Abraão, de Sara e dos nossos antepassados, todos esses morreram na fé. Não receberam a realização da promessa, mas puderam ver e saudar de longe e se declararam estrangeiros e migrantes nesta terra. Somos migrantes nesta terra, por isso não podemos apegar-nos aos bens que administramos e que não podemos possuir. Continua a carta aos Hebreus. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria. E se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora eles desejam uma pátria bem melhor, isto é, a pátria celeste. Tudo isso me lembra de perto aquele filme de San Filippinelli, cujo refrão musical era "Eu prefiro paraíso, paraíso, eu prefiro paraíso". Estamos caminhando rumo a uma pátria melhor. E por isso toda a vida se torna um caminho, uma aventura, uma alegria, uma descoberta que de grau em grau me leva a crescer cada dia mais no encontro com a vida que não passa. É por isso que o Evangelho repete continuamente: estejam prontos. Prontos como? Diz Jesus: estejam com os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Então prontos e não tensos. Não tensos pelo medo da morte, pelo medo do ladrão que vem nos roubar aquilo que possuímos, mas confiantes, como irmãos que sabem que estão buscando cada vez mais intimamente o encontro com o Senhor. Por isso, Jesus fala pequeno rebanho, quer dizer, não é importante ser numerosos, é importante ser verdadeiros, ser verdadeiramente íntimos ao Senhor. E a verdadeira sabedoria da vida, como lemos na primeira leitura, está nesta capacidade de viver a vida sempre como um caminho, com a veste cingida, com a lâmpada acesa. São as atitudes pascais. É exatamente assim que no livro do Êxodo o Senhor prepara o povo para a Páscoa. Esta passagem que para o povo de Israel foi libertação e para o povo egípcio foi uma passagem de morte. A passagem do Senhor na nossa vida, a mesma passagem pode ser para a nossa experiência de vida, de festa, de libertação, ou experiência de morte, de destruição. A mesma água que se torna passagem de vida para o povo de Israel, se torna abismo de morte para os egípcios que fogem da palavra do Senhor, que se afastam do caminho do Senhor. É isso. Os jovens muitas vezes dizem: está ligado, está ligado, está legal. E de fato é assim, nós precisamos estar ligados em cada momento. Nós queremos encontrar o Senhor que nos visita aqui. Não falamos somente da morte. Jesus, neste trecho,
não se refere apenas à morte, ao último momento da nossa vida, mas cada momento da nossa vida é último. E cada momento da nossa vida somos chamados a surpreender-nos com a visita do Senhor. Assim foi, por exemplo, para Abraão. Quando ele acolheu os 3 anjos, na hora mais quente do dia estava incomodado, debaixo do carvalho de Mambré, e de repente percebe que naqueles estrangeiros era o Senhor que se fazia presente com promessas, não para incomodar, mas para dar o grande presente da vida de Abraão, a fecundidade. A realização da promessa: será pai de uma multidão. Assim nós podemos em cada momento descobrir que atrás de uma doença, atrás de um imprevisto, é o Senhor que nos visita, que nos fala, que nos convida a descobrir exatamente o seguinte, que se estou pronto, se estou ligado, percebo que a vida é um movimento, é um caminho. A nossa tentação humana é sempre aquela de fixar-nos, de acomodar-nos. Isso envelhece. A inquietude é um grande dom de Deus. A paz, a tranquilidade que muitas vezes buscamos nada mais é do que um instinto de morte, pois onde é que nós ficaremos sem ninguém que nos incomoda, sem nada que nos perturbe? No cemitério. O morto fica sempre tranquilo, mas será que somos chamados a viver uma vida tranquila, uma vida incomodada, uma vida que é contínua mudança, pois tudo muda, tudo é movimento, o cosmo, o nosso corpo, todas as células mudam, continuamente se reproduzem e morrem. Toda a vida é um convite a crescimento. Interessante que no mundo empresarial isso é muito claro, que não progride, regride. Não posso contentar-me com uma renda, com um resultado de mercado. Eu sei que continuamente o mercado muda, o mercado me desafia para novas experiências, para novos produtos. E livre é aquele que vive cada momento como surpresa, como aventura, com o gosto de uma vida que cresce. E não em busca de uma tranquilidade que me envelhece, de alguma forma me mata. Me tira o gosto do crescimento que faz parte da existência humana. E me tira também a alegria de viver a vida como uma aventura ao encontro do Senhor. A pessoa que vive assim sabe também transformar seus erros, seus pecados, seu passado errado, fazendo dos escombros do seu passado um material reciclável para a construção de um futuro melhor. Aí, por exemplo, daquele que vive o casamento como aposentadoria, se acomoda no casamento e não vive o casamento como um contínuo caminho para aprender a amar mais, para ter aquela criatividade do amor que torna o casamento uma experiência viva e não realmente o túmulo do amor como muitos experimentam, infelizmente, por não descobrir que a vida é dinâmica, que a vida é crescimento e que continuamente o nosso relacionamento nos chama a crescermos juntos naquele que se faz presente na nossa vida através de todos os acontecimentos da nossa existência. Não é por acaso que na igreja os papas são idosos, porque um cristão nunca aposenta. Um cristão entende que até o último momento da vida ele pode crescer. E como é lindo um homem, uma mulher que na velhice descobre naquela sabedoria profunda e sabem transmitir aquela sabedoria, aquela alegria. Uma pessoa idosa, alegre, é um dom de Deus. É uma experiência de paraíso no meio da tempestade desta existência humana. E pedimos a Deus esta graça, porque a vida é um dom, é um dom. E nós somos apenas, como o Evangelho nos fala em vários momentos, administradores. Não é uma posse. É claro, se eu vivo a vida como posse, se vivo a vida como uma tentação de enriquecer-me para mim mesmo, de acumular coisas apenas para minha satisfação, lógico, então eu encontrarei a morte como um ladrão, como diz o Evangelho, e ficarei com medo. Mas Jesus nos diz, não tenhais medo, não tenhais medo. No Evangelho esta é a palavra que recorre mais frequentemente. Não tenhais medo. É incrível como muda a nossa atitude e como muda a nossa reação perante tudo aquilo que a vida nos oferece quando percebemos que somos administradores chamados a encontrar o amor de Deus e sermos a expressão do amor de Deus na administração dos bens
para a utilidade comum, como nos diz Paulo em Efésios 4. Para que Deus seja tudo em todos, para que o Pai possa ser glorificado continuamente através do nosso agir, do nosso caminhar, do nosso correr, através de cada acontecimento que se torna para nós oportunidade e a cada dificuldade também que se torna oportunidade de crescimento. É maravilhoso viver desta forma e este é o convite do Evangelho de hoje. Não temos medo perante a morte. Paraíso, paraíso. Eu prefiro o paraíso. E quem não tem medo perante a morte não tem medo de viver a vida como um dom. Porque o segredo, o grande segredo da vida, como Jesus nos ensina, é que quem quer salvar a própria vida vai perdê-la. E quem quer perder a sua vida, por amor do Senhor, vai ganhá-la. Este é realmente o segredo e a chave da vitória. A chave da vitória é entender que a carne não é o limite, como dizia Paulo Roberto, nosso irmão que morreu com 19 anos com câncer de pele. E fez do seu câncer, da sua doença, o grande caminho da glória, do paraíso, da evangelização. Quantos jovens se convertiam, vendo este jovem devorado pelo câncer, mas que mesmo assim sabia transmitir vida e fazer da sua vida um dom de amor para todos. Se tomo posse da vida, se tenho medo da morte, aí sim vejo o Senhor como um ladrão que vem me roubar a vida, como aconteceu nesses dias. Um grande empresário riquíssimo aqui da nossa região veio morrer de repente, era um atleta, morreu debaixo do chuveiro com 58 anos. E o Senhor lhe pedirá como você administrou os bens. E não é um médico, não é a minha medicina preventiva ou todo o cuidado que tenho com o meu corpo, com a minha saúde, que vão me poupar do encontro com o Senhor que vem. É o amor, somente o amor. É claro, eu cuidarei também do corpo, cuidarei também da saúde como um dos dons que tenho que administrar para a utilidade comum. Mas não posso fazer da saúde o meu Deus, o meu ídolo. É o amor, o Senhor. É o amor, o sentido que não passa da nossa existência. Temos uma meta, somos peregrinos em caminho rumo ao paraíso e por isso fazemos da nossa vida uma festa. É belíssimo poder viver a morte como casamento, como viveram tantos santos, o encontro com o esposo, porque da vida poderão fazer uma experiência de um contínuo namoro, cada vez mais apaixonado para aquele que nos chama a uma vida que não passa. E por isso Jesus fala de administradores fidatos e prudentes. Administradores que têm a confiança do Senhor e que são prudentes, porque esta confiança, esta fidelidade com o Senhor, esses administradores fiéis são administradores que realmente têm um relacionamento profundo com o Senhor e, por consequência, são prudentes na administração que expressa o relacionamento com os outros. Somente quem é filho, quem tem um relacionamento de intimidade com o Pai, será um irmão capaz de gerar vida na vida dos homens. Irmãos cuja história será fixada na eternidade. Assim foi a vida dos santos. Eles passam, como todos os mortais, mas permanecem vivos porque escolheram a parte melhor que não será tirada. Não tenhamos medo então, nós que somos pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-nos o reino. E o reino é já, é agora. Quando vendemos os nossos bens e damos em esmola, quando fazemos uma bolsa que não estraga, um tesouro no céu que não se acabe, onde o ladrão não chega nem a traça corrói, pois onde está o nosso tesouro está o nosso coração. E a nossa vida, como a vida de tantos santos, permanecerá na história, permanecerá como inspiração para tantos, permanecerá numa fecundidade que não termina com a nossa morte. Esse é o sonho de cada um. É belíssimo, terminando, lembrar a experiência de uma nossa irmã que morreu de repente, à noite, deitando, nunca mais levantou. E antes de deitar, dizia: eu irei descansar no paraíso. Estava preparada. E naquele ano tinha escolhido de viver exatamente esta palavra: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas, seja como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrir imediatamente a porta, logo que lhe chegar e bater. E quando depois de alguns anos fomos abrir
o túmulo desta nossa missionária, o corpo estava incorrupto, um pequeno sinal que porém nos diz muito. Ela estava indo ao encontro de uma vida que não passa. Assim o sinal de tantos corpos incorruptos na vida da igreja, de santos, que manifestaram na sua vida uma eternidade, que viverá no reino desde já, no presente de cada dia. Que o Senhor faça deste teu dia, deste domingo, um dia imortal, um dia que não termina, um dia de festa, ao encontro do esposo que continuamente bate à nossa porta. Vamos ao seu encontro com alegria e não com medo, com confiança e não com tristeza, devolvendo-lhe a vida que dele recebemos como dom e que podemos oferecer como dom para os nossos irmãos a cada momento, a cada dia da nossa existência. O Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. Bom domingo para todos.